Olá, pessoal, aqui é a professora Silvia Galvão, da disciplina de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que a Europa passa. O problema não é só nos países subdesenvolvidos, não é exclusivo só da gente, né? Países ricos também sofrem de problemas sociais. E um deles que nós vamos falar é, no caso, a questão do desemprego, certo? Embora não seja assim tão significativo, mas existe desemprego no continente europeu. Embora o PIB per capita de grande parte dos países europeus seja elevado, esse índice é uma média e acaba não evidenciando os problemas sociais da região. Vamos lá, entender o que é PIB, né? E PIB per capita. O PIB é a soma de toda a riqueza gerada no país, né? Dentro do setor primário, secundário e terciário da economia. Lembrando, setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo, setor secundário, indústrias, setor terciário, comércio e prestação de serviços, certo? Então, na somatória de toda a lucratividade dentro desses setores, nós temos o PIB. O PIB per capita é justamente o PIB dividido pela população absoluta. Como o continente, como eles têm um alto rendimento, certo? Dá uma falsa impressão de que todo mundo vive muito bem na Europa. Só que isso não é verdade. Nos últimos anos, o aumento do número de desempregados e de atividades de baixa remuneração entre os países ricos da Europa vem gerando o crescimento da população que vive em condições de pobreza. A taxa média de desemprego da França entre 2007 e 2017 foi de 9% e na Espanha foi de 19% para esse mesmo período. Na Grécia, em razão da intensa crise econômica registrada nos últimos anos, a taxa de desemprego chegou a 21%. Outro reflexo da pobreza nos países europeus está no aumento de bairros deteriorados, com moradias precárias e na periferia de grandes centros urbanos, ou até mesmo no aumento do número de moradias de pessoas que vivem na rua. Uma outra questão que nós também vamos tratar aqui é com relação à taxa de natalidade e mortalidade na Europa, certo? Se percebe que na Europa existe uma diminuição na taxa de natalidade, como também existe uma diminuição da taxa de mortalidade desse continente, certo? Então, a Europa é um continente que concentra o maior número de países com baixas taxas de crescimento populacional, abrigando também populações com crescimento negativo. O que é crescimento demográfico ou crescimento populacional? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que existe baixo crescimento populacional, é justamente essa diferença que ela é pequena, né, entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Quando nós dizemos que alguns países possuem um crescimento natural ou vegetativo ou populacional negativo, quer dizer que a taxa, né, está bem equilibrada. Bom, como é que a gente pode observar isso? Na Noruega, por exemplo, a taxa de crescimento populacional entre 2015 e 2020 era de 1. Na França, 0,4, certo? Quase chegando a zero, quase chegando a 1. As baixas taxas de natalidade no continente europeu são decorrentes da queda da taxa de fecundidade. Um exemplo é a taxa de fecundidade entre as mulheres portuguesas, que até 1975 era de 3% e no ano 2015 foi de 1,2%. A taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher em idade reprodutiva. Esse processo histórico de mudança na estrutura demográfica europeia é marcada pela transição demográfica e tem como consequência o envelhecimento da população caracterizado pelo aumento da expectativa de vida e pela redução da taxa de fecundidade. A Europa também vem apresentando um aumento significativo do número de idosos no total da população. A boa qualidade de vida das populações europeias, associada principalmente ao acesso a sistemas de saúde eficientes, vem diminuindo as taxas de mortalidade. Então, as pessoas estão conseguindo viver mais. Com relação ao crescimento negativo da população, o crescimento negativo da população é registrado em um país quando a taxa de natalidade passa a ser inferior à da mortalidade.
Essa situação, em geral, pode ser identificada em países que possuem nível de desenvolvimento socioeconômico elevado. Na Europa, por exemplo, países como a Alemanha e a Itália são marcados por essa característica demográfica. A baixa taxa de natalidade deixa unidades pediátricas vazias em hospitais da Europa. Né? Como nascem menos crianças, então não há tanta necessidade assim de se investir recursos, né, em creches, em hospitais pediátricos, né? Tá certo? Bom, a gente também pode perceber que as pirâmides etárias na Europa, né, em sua maioria, elas possuem uma base estreita, certo? Um corpo largo, como também o topo relativamente largo, mostrando essa baixa taxa de natalidade, um número significativo de adultos, como também um número significativo de idosos. Bom, em alguns países da Europa, o crescimento do número de idosos vem dando sinais de uma futura falência do sistema previdenciário. O que é o sistema previdenciário? É o sistema que administra as contribuições obrigatórias pagas por trabalhadores e empregadores, além do pagamento de pensões, aposentadorias e outros benefícios. Vamos lá. Se as pessoas elas estão vivendo mais, certo? E dentro da sua vida de trabalho, né? Elas contribuíram, vamos dizer assim, não tanto assim, tá? Porque tem gente que está vivendo o dobro do tempo de contribuição. Estão entendendo? Então elas contribuem, só que elas estão vivendo tanto que o valor que elas contribuíram não cobre o que elas estão ultrapassando, entre aspas, em expectativa de vida. E levando-se em consideração que a taxa de natalidade vem diminuindo nos últimos anos, essas crianças vão se tornar adultos. Só que se nascem poucas crianças, vão ser poucos adultos contribuindo para poder pagar as pensões de quem está aposentado, certo? Então, isso preocupa os governantes, porque com a diminuição do número de jovens na população economicamente ativa, que nós chamamos de PEA, e consequentemente com a queda na produção de riquezas, eles se veem obrigados a investir volumosas quantias em áreas como previdência, saúde para assegurar a qualidade de vida dos habitantes idosos.